Olá, são todos bem-vindos, meu nome é Tomás Jadelino, este é mais um vídeo do canal Vagalume. Para o dia 2 teremos O Regresso do Morto. Parece ser um título um bocado controverso. Para quem não sabe, O Regresso do Morto é a obra de estreia do escritor moçambicano Suleiman Kassam. Acredito que todos foram capazes de ver. O Regresso do Morto, na verdade, busca trazer algumas das situações que fizeram sentir-se no período 80, logo após a independência do país, desde desigualdade social, injustiça, casamentos prematuros, imigração em massa, dentre outras situações. O escritor busca trazer ao público leitor, ou mesmo até não leitor, em forma de conto. Digo isso porque até não leitor. Na verdade, trata-se de um livro baseado em factos verídicos que fizeram sentir-se naquele período. Logo no começo do livro temos a história da jovem Angelina, uma jovem de seus 16 anos de idade, mas que se encontra numa situação não boa. Ela acaba de envolver-se num casamento não por sua livre e espontânea vontade, mas sim por questões de obrigação. Como mandava, que tinha o dobro da sua idade. Para piorar a situação, o seu pai gastou todo o dinheiro do lobolo, neste caso com a cachaça. Uma das situações que faz com que a jovem Angelina não tenha como desfazer-se do casamento. Com o passar do tempo, mandava começa a espancar na jovem, uma das situações que acaba culminando em próprio suicídio da jovem. O segundo caso no qual o escritor busca trazer também foram as famosas filas que fizeram sentir-se naquele período. Havíamos muita fome, havia escassez de alimento, e uma das coisas na qual o país tinha como saída era as famosas padarias, só que nem sempre de facto o pão era suficiente, porque a princípio era dividido às famílias mais privilegiadas, por enquanto a maioria esperava, só que depois dessa distribuição aos mais privilegiados, nem sempre o pão, aliás, não chegava para a maioria. Uma das situações que fazia com que de facto a situação tornar-se cada vez mais pior. E eu lembro que uma das vezes minha avó disse que era até difícil de encontrar o próprio farelo para poderem fazer a chima neste caso. E outra situação foram as famosas imigrações em massa, na qual os nossos irmãos tinham de fazer para a vizinha África do Sul, Zimbábue, em busca de condições melhores. Só que essas viagens exigiam um certo sacrifício, que era deixar as suas famílias, ou seja, suas esposas, neste caso, para trás, e imigrarem para além fronteira. E tratava-se de uma viagem que por vezes levava anos e nem sempre o amor conseguia esperar. Foi no caso do jovem Johanne, que após seu regresso acabou descobrindo que a sua esposa encontrava-se já num outro casamento, uma das situações que acaba gerando um confronto sangrento. E mais uma vez, bem analisado o livro, vamos perceber que de facto o escritor buscou trazer algumas situações da década 80, mas que até os dias atuais fazem sentir-se neste caso. Digo isso, temos o caso da jovem Angelina, que se formos analisar a sua história, vamos perceber que ali temos a primeira situação, que é da violência doméstica, a segunda situação é de um casamento prematuro, e outra situação, de novo, é de estar num casamento que não é da sua livre e espontânea vontade. É como se fosse que as filhas de facto fossem geradas apenas para esse propósito, que é no final de poderem envolver-se num casamento e os pais terem o seu tributo, ou seja, a sua parte neste caso, né, que é o lobolo. É como se a vida humana tivesse um preço. E a outra situação na qual faz-se sentir até nos dias atuais é das famosas filas que ganharam vida naquele período nas padarias, só que para os dias atuais elas foram obtendo mais espaço, mais território. Isso ali desde o setor privado até no setor público. Para os dias atuais, a princípio são os mais privilegiados que têm fácil acesso, por enquanto a maioria fica à deriva, uma das situações que deixa todo o povo indignado. A outra situação é a imigração em massa. Até os dias atuais, nosso país encontra-se de novo numa situação não boa neste caso. Como resultado, é a imigração que ainda continua acontecendo no nosso país. Não que seja algo de errado, mas acredito que ainda não conseguimos sanar a nossa situação. Uma das situações que de facto remete a todos nós como moçambicanos, onde que tenha falhado, o que realmente não deu certo. Acredito que esse não era o legado pelo qual os nossos avós combateram. Se formos a ver os dias atuais, ambos lados baixaram suas armas, mas
ainda travamos um confronto neste caso, um confronto silencioso, um confronto que é ainda mais sufocador neste caso, que vai sufocando o povo, vai deixando o povo sem escolha, sem saída. Nosso vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, mas antes deem um like, subscrevam-se e comentem, e de pedir que se calhar alguém se for a ter algum tema no qual gostaria que passasse, é só deixar a sua sugestão no lugar das notificações. Yep. Pode cortar. Esse é aquele, qual foi o meu?